Salve, salve, galera! Sejam todos e todas bem-vindas ao Sextou com Terapia, o primeiro podcast sobre terapia do estado do Espírito Santo. Nós temos o propósito em desmistificar o assunto terapia, porque terapia é para mim, é para você e é para todos. E hoje vamos falar sobre um super tema. Como eu falei semana passada, vamos falar sobre a importância da estética e o impacto de uma boa estética, da autoestima, do amor próprio na saúde mental. Isso é muito importante. Eu me chamo Alexandre Chimenez, você já me conhece, terapeuta, vai estar aqui o meu contato, né? Você sabe que eu já ajudo pessoas, tenho treinamentos terça-feira, palestra, mas hoje o foco está na convidada. Eu vou apresentá-la primeiro, porque primeiro as damas, ela é convidada de honra aqui, enfermeira, especialista em estética, mas ela vai se apresentar. Rafaela Martins, seja mais que bem-vinda no Sextou com Terapia. A casa é tua. Eu vou pedir primeiro para você se apresentar na tua câmera, para o pessoal que não... Talvez tenha alguém que não te conhece, uma pessoa famosa, né? Trabalha com estética, hein? Daqui a pouco eu apresento o Gessé de novo, mas Rafa, se apresenta, por favor, fica à vontade, tá bom? Muito obrigada pelo espaço, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, de compartilhar com vocês, trocar, né, nossas experiências. Como você falou, eu sou enfermeira esteta, já tem mais ou menos 1 ano que eu estou na área da estética, já sou enfermeira há 6 anos, atuei na área no campo mesmo, na enfermagem. E atualmente, agora eu estou no ramo da estética e será um prazer a gente ter essa conversa aqui. É uma honra. Também vou apresentar o meu amigo aqui, né? Mais uma vez ele está aqui conosco, fazendo um podcast Sextou com Terapia. Gessé Cardoso, psicanalista, o cara não é mestre, está aqui batendo papo. Então, Gessé, dá as boas-vindas pro pessoal mais uma vez, para quem não te conhece ainda, por favor. Boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui discutindo sobre terapia, um assunto importantíssimo, né, que a Rafaela vai trazer pra gente. Então estou aqui para aprender e para colaborar, né, também com pontuações também. Obrigado pelo convite novamente, Alex. Não, fica à vontade, a casa é sua. E hoje é interessante. Eu queria já começar, Rafa, posso chamar Rafa? Claro. Posso chamar Rafa? Com uma pergunta, porque a felicidade hoje ela é muito falada, né? O que é felicidade, o que é positividade tóxica, o que é felicidade tóxica. E a felicidade tem até uma matéria, existe até matéria de faculdade, né? Então é muito interessante. Então a primeira pergunta, assim, eu acho que para a gente abrir e bater um papo legal, é se de fato o procedimento estético ele torna a pessoa mais feliz, mais segura, sim, na sua visão como profissional, como especialista que é. Pode falar, tá, a sua opinião, aquilo que você vê, pode trazer tudo que você tem de bagagem, que eu sei que a bagagem é grande aí. Claro. Então, essa pergunta, a resposta é sim e não e depende. Perfeito, né? Para terapia, sim, né? Ambivalente, a gente chegou assim. Então, do aspecto da estética, assim, quando a gente recebe alguns pacientes, a gente já conversando na anamnese, a gente já consegue identificar quem são esses pacientes. E a minha resposta de sim e não é porque realmente para algumas pessoas o procedimento em si ele não vai trazer a felicidade, porque o procedimento não vai preencher um vazio que a pessoa tem e que são doenças realmente que precisam ser tratadas de outra forma. Existe uma doença, né, a dismorfofobia, que a pessoa ela tem mesmo uma distorção do que é a estética corporal, a estética facial, tem uma distorção do seu corpo. Então, eles buscam desenfreadamente procedimentos estéticos e aí é onde a gente vê esses casos exagerados, né, de preenchimentos, de procedimentos, e acabam sendo exagerados, mas a pessoa
muitas vezes nem percebe que existe esse exagero, porque é uma doença psiquiátrica que precisa ser tratada para que ela possa entender. Então, nesses casos, não vai trazer felicidade. Mas a resposta do sim, ela traz felicidade, a estética traz felicidade para aquelas pessoas que realmente precisam de um procedimento. Por exemplo, existem pessoas que sofreram durante um tempo com bullying na escola, isso é muito comum, por causa da sua aparência, escola, e aí começa desde cedo, né? Desde muito cedo você já começa com essa questão, mesmo da sua estética estar envolvida. Uma cobrança de padrão, né? A cobrança de você ter um nariz perfeito, de ter uma orelha não... Então, aquela orelhinha, né, que às vezes incomoda, né, atrapalha, gera apelidos na pessoa, né, bullying. Exatamente. E aí, assim, existem casos realmente que ou a pessoa ela precisa mesmo, né, de fazer um procedimento. Esse procedimento vai trazer felicidade, porque uma pessoa que sofreu a sua vida inteira com bullying, ou mesmo se olhando... Preconceito também em alguns momentos, preconceitos, ou mesmo se olhando no espelho e não gostando daquilo que ela vê. Quando ela faz um procedimento, a pessoa se sente... A autoestima é outra, a pessoa se sente muito bem, se sente muito melhor. E aí, nesses casos, sim, traz felicidade, porque é um caso que realmente tem a necessidade. E a gente vê existem muitos, né? Muitas pessoas que têm alguma questão na sua aparência que te incomoda, alguma questão que você gostaria de mudar, e aí quando elas conseguem fazer esse procedimento, isso sim vai trazer uma felicidade, isso sim vai trazer autoestima e satisfação para a pessoa. Segurança, né? Pode falar disso. Eu acho que a questão assim, também de o propósito da cirurgia, o propósito da intervenção na estética, né? Porque tem propósitos que são nobres, por exemplo, você tem uma orelha de abano, por exemplo, e você quer corrigir. É uma cirurgia até que tem gratuita agora, tem vários programas que fazem isso, assim, os médicos vão até as escolas e fazem a cirurgia de forma gratuita até, né, da orelhinha. Então, assim, também tem um problema, às vezes tem um problema de uma deficiência em algum órgão, nasceu com deformidade, aí vai corrigir, né? Acho que nesses casos traz felicidade. Mas o caso que ela falou ali, que às vezes a pessoa é bonita, né? Ela tem não precisa de intervenção nenhuma nos lábios, e acaba fazendo por outros motivos, que é de repente para maquiar a tristeza, né? Ou então se olhar no espelho, se aceitar socialmente, já é aceita, mas não tá confortável com o corpo ainda. É uma questão que não perpassa por outros caminhos, né? Acho que a Rafa tá falando, né? Acontece muito também com o procedimento, quando a pessoa faz a operação, fugiu agora, me ajuda. Tá sobrepeso, uma bariátrica, por exemplo. A pessoa faz uma bariátrica. Acontece muito de depois de operado, ela não se vê como uma pessoa magra. Ela continua se enxergando com aquele sobrepeso. Tem um caso até de um casal que o rapaz já estava bem, já estava assim, malhando, já estava com um corpo legal, e ele não entrava na piscina. Porque ele falava, não, vou mergulhar e vai subir muita água. Olha só como que é, né? Como é importante o que a Rafa está falando, trabalhar a mentalidade. Só para você ter ideia, Rafa, eu fiz uma pesquisa, o transtorno dismórfico corporal, ele atinge 4 milhões de pessoas no Brasil entre 15 e 30 anos. Olha que coisa importante. Olha como é importante a gente visualizar isso, né? Muito, bem jovem. E esse transtorno está altamente ligado à bulimia, anorexia, está ligado ao toque, transtorno obsessivo compulsivo, justamente. E também eu queria abrir aqui já que eu estou com um terapeuta aqui, e o bullying, a ofensa, eu ser violento, né, na escola, isso causa um processo de traumatização. Então, possivelmente, essa pessoa pode estar traumatizada, porque todo excesso esconde uma falta. Se eu estou operando toda hora, já fiz uma operação, já fiz ali o procedimento com a Rafa, quero fazer o procedimento, nunca estou satisfeito, vou mudando, é porque algo precisa ser preenchido, é o que a Rafa falou. Todo o excesso esconde uma falta. Então, é uma frase que eu gosto muito,
porque os excessos normalmente eles causam exageros. Mas assim, é sensacional quando a pessoa faz um procedimento estético, ela se acha mais bonita, a autoestima eleva, autoestima é tudo, né? Vamos falar a verdade, né, Rafa? Exato. E pode continuar, o programa é seu. Eu complementando a gente tá falando que a muito, gente hein? tá... Desculpa, a gente não, tá falando muito, que deixa eu falar. isso? Não, que isso. Complementando a estética, o que eu gosto muito da estética é porque, assim, a maioria das pessoas, elas têm um certo medo de cirurgia, né? E, às vezes, você precisa tratar um desses casos, por exemplo, a pessoa que tem realmente essa proeminência óssea, que a gente chama de giba nasal, né? Uhum. E isso realmente traz um outro aspecto. Quando você faz a correção, é uma autoestima que a pessoa nunca teve, porque ela se sente mal, e muitas vezes ela se sente mal. Não são todas, né? Tem gente que... é ótimo, tá tudo bem, né? Quem tá bem com você mesma, todo mundo tem defeitos, a gente precisa humanizar isso, precisa entender, porque hoje em dia, nem com essa questão... todo mundo é padrão, né? Todo mundo... Hoje em dia, com essa questão da internet, as pessoas se comparam muito com os padrões, se comparam muito com outras pessoas que a gente sabe que tem exagerados procedimentos estéticos, ou às vezes não, só usa filtro. São fotos que a gente vê que são mesmo tratadas, com programas exatamente. De edição. E aí, assim, as pessoas começam a se comparar, e hoje em dia a gente tem falado muito sobre isso, né? Dessa comparação, que a gente precisa entender cada pessoa, entender que a Rafaela tem os meus defeitos, as minhas marcas, as minhas rugas. O que eu tenho diz respeito sobre a minha história, diz respeito, né, à minha vida, à minha história. Então, a gente sempre precisa querer mudar, a gente consegue identificar o que a gente quer mudar no nosso corpo, mas isso precisa ter uma consciência, né? E a gente entender que a gente pode sim querer buscar o melhor, mas tudo isso, tudo que a gente tudo que tem no nosso corpo, todas as marcas, as manchinhas, fazem parte da nossa história, e a gente precisa aprender a lidar melhor com isso, né? Porque a internet tem trazido um peso maior. Uma influência negativa para os jovens. Imagina a quantidade de cirurgia plástica que vai aumentar ainda mais, né? Para essa geração agora, geração que nasceu já com o filtro, né? Porque a gente começou a ver a questão de filtro nos anos 2010 mais, né? Quem já nasceu com o filtro, né? Porque na nossa infância era só o espelho, né? Era a fotografia que demorava para revelar. Hoje nós temos a foto na hora, né? Não gostou? Edita, né? É uma preocupação para essa geração nova, né? E outra coisa, esse programa de edição ali, de olhar, foi feito exatamente para o especialista observar o que ele precisa mudar. Não era nem para a gente estar usando isso, na verdade, né? Então, hoje é usado, e essa comparação, uma psiquiatra, a doutora Beatriz, ela perguntada o que mais, na opinião dela, tem atrapalhado a saúde mental das pessoas. Ela falou assim, sem pensar, comparação. Porque quando eu me comparo, eu estou desrespeitando minha história, né? Eu não estou olhando para mim, não estou olhando para todas as minhas marcas. Inclusive eu tenho, assim, eu esqueci o nome, você que é enfermeiro, me ajuda se você lembrar, de nascença, desvio de septo, no como que é? Que um olho um pouquinho menor que como que é. Eu tenho, eu nunca quis operar. Sim, o olho, a gente tem um músculo que levanta a pálpebra, e aí às vezes você tem uma pitose, né, de pálpebra. Isso, meu é de nascença. Entendeu? É uma pitose dessa pálpebra que já foi... Eu acho até que eu tive medo de operar. Eu poderia até operar alguns amigos da minha família na época. O meu irmão operou de estrabismo. E assim, eu vi como foi necessária a cirurgia, a gente já pensou, né, na questão estética, mas também não só estética, a questão do bullying também. Então ele sofreu um bullying na escola por conta do olho dele. E a gente fez intervenção, doeu demais, assim, a gente ficou muito... Que é uma cirurgia muito perigosa, né? Muito difícil, delicada. Então, assim, mas hoje ele colhe os frutos, assim, de ver que foi uma cirurgia que foi necessária e trouxe felicidade para ele. Exato. Hoje ele consegue olhar, ele se ver melhor, se acha bonito. Então,
é um caso que eu tenho que eu apoiei, todo mundo apoiou Exatamente. pensando nisso, tomou decisão, né, por ele, né? É sobre isso. São intervenções que precisam ser feitas, né? Ou mesmo por alguma assimetria, ou realmente porque você nasceu com esse, né, com essa assimetria, já é de nascença e isso te incomoda. Eu acho que é perfeito você fazer uma cirurgia de estrabismo, você corrigir uma giba nasal, né, que tem aquela proeminência óssea maior, você corrigir um lábio leporino, por exemplo, com ácido hialurônico, você preenche. E a questão da estética, essa estética mais atual, é que a gente não precisa de intervenções tão invasivas para fazer essas correções. Então, isso é muito legal da estética. Né? Muito bom. Né? Você diminui os riscos de intercorrências, riscos até de vida mesmo, né? Porque as cirurgias, elas têm o risco, toda cirurgia existe esse risco, né, por causa de anestesia, e com esses procedimentos a gente consegue fazer que são procedimentos minimamente invasivos. Então, na maioria das vezes, o paciente faz, por exemplo, né, um lábio leporino que é corrigido com ácido hialurônico. Faz num dia e no outro dia ele já está bem. Lógico que tem os cuidados, tem toda uma questão... Não é tão simples assim igual um filtro, né? Não é tão simples. Você tem os cuidados, você tem que ter segurança no profissional que tá te conduzindo, que está fazendo o procedimento ali. Então, você tem que conhecer muito o profissional, porque eu sempre falo, e isso é uma dica para todas as pessoas que estão ouvindo. Qualquer procedimento que você for fazer, você precisa ter segurança de que esse paciente, de que esse profissional, se houver alguma intercorrência, porque todos os procedimentos também têm o risco de ter intercorrência. Perfeito. Não existe procedimento sem risco. Existem riscos maiores e riscos menores, mas todo procedimento tem seu risco. E aí, o profissional bom é aquele profissional que, se der algum problema, se tiver alguma intercorrência, ele vai saber tratar essa intercorrência, ele vai saber te acolher, vai estar conversando com você o tempo todo, vai tratar essa intercorrência, para que você não fique, assim, a maioria das vezes, quando ocorre uma intercorrência, se você não trata ela no momento correto, que o momento correto é o mais cedo possível, pode isso vai se agravar. Cada vez mais, né? Isso vai se agravar. Então, saiba com quem você tenha confiança de que aquele profissional vai ser o profissional que não vai soltar a sua mão. Eu falo sempre, é o profissional que tem que estar ali com a mão dada durante todo o procedimento e pós-procedimento, perguntando como é que tá tudo bem, como é que você acordou, acompanhando, como foi. Né? Tem empatia, exatamente. Né? Perfeito. Procure bons profissionais, sempre fala isso aqui. A gente preza aqui por trazer profissionais de excelência, justamente por isso, Rafa. Né? Às vezes muita gente comenta e pede, mas a gente faz um filtro porque é um programa que a gente quer levar informação séria e segura para as pessoas que nos assistem. Mas, Rafa, mas antes de fazer a pergunta, se você quiser, se você achar conveniente, curte, comenta, compartilha, para que o YouTube possa entregar esse conteúdo do bem para o maior número de pessoas possíveis. Então compartilhe no grupo da família, lá onde o pessoal está discutindo, debatendo, esse conteúdo rico. E se você quiser, aperta um sininho aqui do lado, para você não perder nenhum desses conteúdos. Tá melhor que Netflix, tem conteúdo de tudo aqui, de hipnoterapeuta, de psicanálise, de autoestima. Pode escolher, clicar e assistir. Rafa, qual a importância da estética? Assim, eu acho que uma pergunta importante, antes de a gente dar entrada na questão da idade, da estética e na prevenção, não no tratamento, né? Antes na idade. A idade eu vou falar agora. Da prevenção ao envelhecimento. Como você enxerga isso? Então, é uma questão, né, que eu acredito que os psicólogos
vocês devem ter muito, assim, lidar muito com isso, e a gente também cada vez mais tem lidado com pessoas que têm que tem esse medo, assim, do envelhecimento. Nossa luta contra o como se o envelhecimento fosse algo negativo e você tem que lutar contra ele, né? Exato. Tem até uma linha, né? Anti-age, né? Anti-age. Que é até agressivo, né? Tô lutando contra a idade, né? Exatamente. Mas eu acredito que cada vez mais as informações... eu falo que o protetor solar hoje em dia, assim, hoje ele está muito, né, as pessoas conhecem, muito popular. Pré-requisito, né, já para você ir para praia, para você sair, para trabalhar. Isso, as pessoas já têm, uma grande parte já tem essa consciência virou do um protetor hábito, solar. né? A gente tá falando de virou um hábito, né? Para alguns, né? Não para todos. Não, de filtro solar, assim, fica a dica. se a gente vê as vendas, assim, as vendas deve ter disparado, né? Porque todo mundo usa filtro solar para tudo, né? Às vezes eu tomo um susto, Rafa. E assim, às vezes eu vou na praia, eu vejo a pessoa... Assim, branca, sem nenhum filtro. Eu falei, rapaz, então é muito importante isso aí, né? É muito importante. Por que eu tô falando do protetor solar exatamente nessa pergunta sobre o envelhecimento? Porque hoje, né, o que traz um envelhecimento saudável? Eu acho que o que todo mundo quer não é não envelhecer, mas envelhecer de forma saudável. Perfeito. Porque você envelhecer de forma saudável, você conseguir fazer suas atividades de rotina, você ter autonomia para você fazer as suas coisas. E também hoje e aí entra um pouco mais na minha área, né? É que as pessoas querem ter a idade que elas têm. Querem parecer ter a idade que elas têm. Eu falei do protetor porque o fotoenvelhecimento, ele é responsável por cerca de 80% a 90% do percentual sobre o envelhecimento. Então, todas as pessoas que que chegam no consultório, a primeira coisa que eu pergunto e oriento é sobre proteção solar. Porque você acaba, quando você previne esse fotoenvelhecimento, você já 80% da sua idade, 80% do que você tem que fazer para você ter um envelhecimento da sua pele, né, de uma forma saudável, você já está fazendo. E aí esse restante depende de alimentação, de atividade física, né, e aí entra poluição, alguns cuidados que também interferem, mas 80% é muita coisa. É um número bem alto, né? É muita coisa. Assim, puxando para o nosso lado de terapia, assim, eu estava pensando, ela trouxe muitas questões assim, de quem vai à procura desses procedimentos. Né? Às vezes eu acho que as pessoas que procuram, ela não tem a noção que saúde é algo que é global, né? Você falou assim, igual você falou, tem impactos na saúde da poluição, outros fatores, mas assim, entender integral, que é integral. Então, assim, sim, às vezes a pessoa ela tá achando que tá com um problema de autoestima, problema de um trauma que ela tem em relação à vida dela, e tá querendo resolver de forma só estética. Né? E acaba gerando essa frustração. Então, assim, até falar assim, essa relação entre estética e saúde mental, ela tem que andar lado a lado. Exato. Porque assim, muitas vezes a pessoa não precisa de uma cirurgia plástica, ela precisa se amar. Né? Ou se respeitar também, se aceitar como a pessoa é. Né? E não apostar todas as fichas dela para felicidade no procedimento estético que pode dar errado. A gente vê, tem gente que faz harmonização facial e a gente vê que piora a situação também. Tem isso aí. Ou ela pode fazer também, Rafa, né, em conjunto. Isso. Realizar o procedimento tratando suas emoções. Isso é o ideal, né? Eu acho que tem que ser um aliado. Eu até falar da questão da anamnese que vocês fazem. Eu não sei como é que a anamnese que você faz, qual grau de entrevista é feita, né? Deve ser se há alguma restrição, assim, de repente a pessoa ela não tá bem, se diagnosticar algum distúrbio que ela tá passando, um transtorno, e aí tem como orientar não fazer ou não fazer, por exemplo, a pessoa tá com um transtorno de personalidade lá, tem um problema de tá depressiva, não sei, algum sintoma. Desmorfobia, por exemplo. Isso. Aí ela chega lá, vocês identificaram esse problema. Tem como, de repente, não proibir esse procedimento ou adiar? Então,
O que acontece é que tem como a gente... Na verdade, o correto a se fazer é isso, é porque quando uma pessoa te procura e você já entende que ela... Você faz, como você falou da anamnese, na anamnese a gente pergunta tudo. Eu até explico para o paciente assim, olha, é um pouco invasivo, porque realmente a gente precisa entender tudo da vida dele. Por exemplo, eu sou... Com o que você trabalha? Tem lá na anamnese. Com o que você trabalha é importante? Por que ela quer saber como que eu trabalho, com o que eu trabalho? Porque é importante. Vamos supor que você chegue lá para querer tratar algo, sei lá, mancha solar do seu rosto. Precisando, inclusive. Se você quiser tratar isso, por que eu preciso saber sobre o seu trabalho? Porque eu preciso saber se você trabalha exposto ao sol ou não. Dependendo do seu tipo de trabalho, eu não posso te passar alguns procedimentos. Por exemplo, um ácido que você se exponha muito ao sol durante o dia, eu não posso passar um ácido. Então, eu vou buscar tratamentos alternativos de acordo com o que você possa fazer, de acordo com o que dê para você se sustentar, né? Que não seja maléfico para você. Então, tem isso na anamnese e muitas vezes na própria anamnese a gente já identifica qual que é esse paciente que tem algum problema psiquiátrico, esse paciente que precisa de tratar alguma questão emocional. E aí entra, né? Pode continuar, Rafa. Ou até mesmo o câncer de pele, né, Rafa? Até mesmo câncer de pele. É exatamente. Quando a gente identifica outro exemplo, eu já vou conversar sobre esse exemplo do câncer de pele, mas outro exemplo é alguém que chega para mim para fazer um tratamento. Eu tô com uma queda capilar meu cabelo tá caindo muito, tá muito acentuado. Aí você pergunta sobre os exames, vitamina, tá tudo ok, ela faz tudo correto, você inicia o tratamento, tá tudo correto, mas ainda continua aquela queda capilar. E aí, durante os atendimentos, a gente vai... Às vezes, o paciente ele pode esquecer ou omitir algumas informações no início, mas de acordo com o que vai passando, você vai entendendo. E muitas vezes os pacientes eles são muito abertos mesmo, então eles já falam, olha, eu tenho uma questão emocional. Aí é onde a gente precisa orientar e o paciente precisa entender que precisa ser tratado em conjunto com a psicologia terapia, ou com a psiquiatria, fazer terapia para que aquela causa capilar seja sanada, porque a gente pode tratar tudo. Isso. Se não tratar o emocional, que é a causa da queda de cabelo, você pode fazer o que quiser que não vai adiantar. E aí, sobre, por exemplo, uma mancha. Eu queria clarear a mancha na pele, mãos, rosto. Eu quero clarear essas manchas. E aí a gente identifica que aquela mancha é sugestiva de um câncer, por exemplo. Ela tem as formas, ela tem todas as características de um câncer. A gente precisa orientar o paciente a procurar um médico, porque é uma causa que é muito mais importante do que tratar, do que clarear as outras manchas. Então, precisa sempre estar trabalhando em conjunto, porque não dá para ser um procedimento... Precisa ser um tratamento individual, precisa ser um tratamento personalizado para cada um, entender qual que é a causa do problema. E não achar que tudo resolve com estética, né? Porque a gente vive uma geração que é tudo se resolve com a cirurgia, tudo se resolve com a aparência, né? Sim. Aparecer melhor que ser, nessa filosofia que o passe de mágica, hoje, né? E aí acaba tendo consequências, né? Que uma estética não vai resolver, né? Que um procedimento não vai conseguir
solucionar essa dor, essa queixa que a pessoa tem. Se não tratar a mente, o corpo continua, não adianta. Tem que tratar a mente, tem que ser o emocional, o físico, tudo anda em conjunto. Exato. Mas antes da próxima pergunta, eu não posso deixar, vou presentear aqui. Você quer presentear, Jessé? Você quer presentear ela? Eu vou deixar aqui nossa patrocinadora, Balitas, boa, barata e Balitas, roupas para crianças e adolescentes de primeira qualidade. Um presentão para quem? 6 anos aqui, ó. Que Quem legal. é o príncipe. Algum príncipe aí. Meus príncipes. São dois? 2 sobrinhos eu tenho. Eles vão dividir. Fantástico, sensacional. Muito legal. Muito obrigada, viu? De verdade. Obrigado a Lojas Balitas aí, uma grande parceira, patrocinadora. Né, Jessé? Minha sobrinha tá vestindo Vou deixar Balitas já, aqui do gente. Então, assim, ladinho. vai ser modelo da Balitas. Vista Balitas, a Balitas, não sei se ainda você vai pegar, mas estava em promoção aí, então aproveite. A Balitas fica do lado do SESI Maruípe, pertinho. O atendimento de primeira. Então, muito obrigado, pessoal da Loja das Balitas, por nos patrocinar, por honrar esse programa. Deus, eu sempre acredito que Deus une, sobretudo, propósitos. Né? Então, é fantástico. A gente tem caminhado e, Rafa, faça bom proveito aí, tá bom? Obrigada. Que isso. Fique à vontade. E vamos prosseguir. É o seguinte, Rafa. Sim. Qual a idade correta? Porque às vezes tem isso que o Jessé falou, foi interessante. Muito interessante, né? Porque hoje, cada dia, essa geração está mais precoce. Sim. E qual a idade correta, por exemplo, para começar um tratamento, né? Será que esse tratamento iniciado, você vai falar agora, eu tenho certeza que tem um contraponto, mas assim, será que esse tratamento, quando ele se inicia muito cedo, ele não vai gerar essa compulsão da pessoa querer sempre fazer? Essa inconformidade, sempre tá desconfortável consigo mesmo. Conformada, né? Vamos lá. Essa pergunta, fica à vontade. Essa pergunta é muito... Tem uma tricotomia aí, com certeza. Essa pergunta é muito interessante porque essa semana eu recebi uma pergunta. Eu postei sobre um procedimento e aí uma menina de 20 anos. E é um procedimento que ele já não é assim muito indicado para pessoas muito novas. E aí ela me perguntou, ela falou, olha, eu tenho 20 anos e eu já vejo traços de que eu preciso desse procedimento. Tem uma visão, já tá prevendo visão o do futuro. Não, assim, mas qual é o procedimento? Eu fiquei curioso agora para saber qual é o procedimento. estimulador de colágeno. Já ouviu falar? Gente, colágeno aos 20 anos. Vai ter excesso de colágeno. Então, quando ela me perguntou isso, eu respondi exatamente isso. Eu falei, olha, não é comum que na sua idade, porque o colágeno ele é assim, quanto mais jovem a gente tem mais. Vai passando o tempo, a gente vai perdendo esse colágeno. E muitas vezes é necessário você fazer uma reposição, estimular esse colágeno novamente para que você tenha uma diminuição de rugas, uma pele melhor. A partir de que idade? Sabe, meu primo me perguntou aqui, qual a idade começa esse negócio de... Normalmente 30, 35. Tá longe mas pra isso... gente então, né, Alex? Então, Estão produzindo muito colágeno. Não tô produzindo nada, 41. Não, de verdade, assim, a gente fala até que é um banco de colágeno. A gente tem um banco de colágeno. E quando a gente é mais jovem, esse banco ainda tá cheio. E aí, com o passar do tempo, ele vai diminuindo. Sobre a idade, é muito relativo. A gente sempre fala uma média, mas é muito relativo. Por quê? Fotoenvelhecimento, cuidado, tudo isso vai definir quem é que vai precisar mais cedo ou não. Às vezes tem uma pessoa muito jovem já precisa de que reposição. já precisa, porque você olha o grau de envelhecimento dessa pessoa é maior do que uma pessoa mais velha que já fez, já cuidou, já teve já começou esse cuidado cedo. Então, existe isso, né? Uma pessoa mais jovem
ter um grau de envelhecimento um pouco maior do que uma pessoa que é mais velha, porque essa mais velha começou a cuidar mais cedo. Então, existe isso. Então, assim, é relativo a essa idade, mas a gente coloca uma média. Como essa paciente tinha 20 anos, eu falei isso para ela. Eu falei, olha, não é comum na sua idade ter já ter essa acentuação, déficit, já né? precisar de colágeno para esse procedimento. Porém, a gente tem formas muito menos agressivas, ou, na verdade, o bioestimulador de colágeno ele nem é agressivo, mas é um procedimento que você pode aguardar um pouco mais para fazer, não precisa aos 20 anos. E tem várias outras formas de estimular esse colágeno para essas pessoas que são mais novas e que já querem, né, talvez, iniciar esse tratamento. Então, eu expliquei isso para ela, dei algumas opções, né, citei algumas opções e estava tudo certo. Agora, tive outra paciente que essa paciente eu atendi, né, ela tinha 17 anos e ela fez toxina botulínica. Mas, Rafaela, 17 anos. Lembrando que todos os pacientes menores de idade precisam ser acompanhados ou precisa de uma autorização dos pais. Nesse caso, a mãe estava junto, conversou comigo. Vou explicar por que eu fiz essa toxina nela. Essa paciente... Então me explica aqui, que procedimento é esse para o pessoal entender? Você falou toxina... toxina botulínica? Botox, né? Sim. É o famoso Botox. Só para o pessoal entender. Mas ela fez aonde? Qual região que ela fez? Então, aí entra você entender o que a paciente precisa. Existem, né, algumas pessoas que são hipercinéticas. E em algum momento, talvez vocês até saibam, hipercinética é que você movimenta, sabe as mímicas que a gente faz de assustada, de cara de brava? Nessas mímicas a gente consegue perceber quem é hipercinético, quem faz muita expressão facial e que tem esse músculo muito forte. Essa paciente, aos 17 anos, ela já tinha uma ruga estática no meio da testa. Aí, o que acontece, né? Aí, só para entender, ruga estática e ruga dinâmica. A estática é aquela que você, sem fazer a mímica, ela aparece. Sim. A ruga dinâmica é aquela que, quando você faz, ela faz a linhazinha de ruga. Ela já estava no outro nível, já. Ela já estava no nível, aos 17 anos... Já aparecia sem fazer... Isso, de uma ruga estática. Então, provavelmente... Essa paciente, se ela começasse mais tarde a fazer, ela ia ter que não só fazer a toxina, mas tratar em conjunto com outro procedimento aquela ruga que já estava muito marcada. Eu, assim, foi um dos casos que eu vi mais novos de uma pessoa ter essa ruga, mas é porque esse músculo era o frontal, era muito forte e ela já tinha essa ruga nessa testa. O que eu fiz? Ainda mais para uma mulher, né? Não, então. Quem tem ruga, né? Não, eu digo assim, mulher ainda mais para uma mulher, para a autoestima dela. Ainda mais para uma mulher. Então, sim. nesse caso aí foi felicidade, né? Então, sim, assim, foi bom. Esse caso foi felicidade. E aí, o que a gente faz? Coloca o mínimo possível de toxina que a gente puder, só mesmo para paralisar aquele músculo e não fazer com que aquela ruga se acentue cada vez mais. Então, nesse caso, é muito benéfico quando você identifica que uma paciente jovem já vai ter um grau de envelhecimento maior se ela não tratar precocemente. Então... Sensacional. Não, pode, tá vendo? Você está criticando aí o negócio... Não, mas eu achei legal porque assim... Não, você tá falando aí mal do negócio. Agora tá aí, né? Brincadeira. Não, mas eu achei legal esse cuidado que a gente tem que ter, tanto a gente como profissional da saúde mental. Sim. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa tem uma história, né? Sim. E é bom respeitar, é bom conhecer.
é legal ver um profissional de estética que também tem essa mesma preocupação com o paciente, para entender qual o propósito, o que você quer, o que ele quer ali de você, né? Não é só entender a história dele, né? A necessidade dele, se de fato vai fazer bem para ele aquela intervenção estética, ou é uma questão que envolve outras questões além da aparência, né? Então é bacana. A estética sob medida, né? Igual a terapia sob medida, né? É interessantíssimo. Infelizmente, assim, hoje a gente vê esses casos, né, muito exagerados, né? Tem casos sérios tem um programa mesmo. que mostra, assim, pessoas com próteses muito grandes, né? Ou então, aí se arrependeram, querem tirar ou querem colocar mais. Aí você vê que é uma questão mesmo de intervenção psiquiátrica nos momentos e precisa de um acompanhamento médico. E, né? infelizmente, assim, algumas vezes eles acabam encontrando profissionais mal intencionados que vão vão acabar fazendo, mas o correto é a gente fazer isso. Identificou esse... Não, eu não posso te ajudar. Você tem que procurar alguém que possa te ajudar, um psiquiatra, tratar com terapia. Isso. E isso também é uma forma de você ajudar. De cuidado, a forma de cuidado. É uma forma de cuidado. Eu falo que eu acho linda essa parte da estética, que quando eu comecei a entender, né, comecei a aprender melhor sobre estética, eu falei, cara, esse é o propósito da estética, é de algumas vezes você identificar questões de saúde realmente, que as pessoas não têm noção. Hoje, num consultório de estética, você ensina para as pessoas que elas precisam, quem chega lá com alguma questão corporal, você ensina para a pessoa que ela precisa tomar água, você ensina para aquele paciente que tem uma pré-diabetes que ele precisa tratar alimentação, atividade física em conjunto com o médico dele, em conjunto com o profissional da área, né, o profissional de educação física que vai orientar quanto aos exercícios, o profissional de cada área. Você pode conversar com esse paciente e falar, olha, em cada área existe uma pessoa responsável. Essa postura até meio que também tira essa imagem um pouco preconceituosa em relação à estética, de achar que é só supérfluo, né? Então essa nova estética traz uma preocupação o paciente num todo e serve como até educativa, né? Sim. É bacana a sua abordagem, assim, até para tirar esse preconceito, essa visão um pouco meio de banal, né? A estética fosse só coisa banal. Sim. E não, tem um papel também educacional aí, né? Com certeza, tem muito. Educacional, emocional, autoestima e tudo, né? É importantíssimo. O que a gente pelo menos o que eu mais faço no consultório é ensinar e é mostrar para as pessoas, por exemplo, quando a pessoa entende que ela pode tratar o fotoenvelhecimento, que ela pode prevenir o envelhecimento utilizando protetor solar todos os dias. Quando ela começa a entender isso, e para ela entender isso, você tem que fazer uma explicação que Pode falar, tem que ter um ganho nisso, tem uma recompensa que a gente está falando. Então, exatamente, ela vai entender que sim, ela vai ter um ganho com isso e precisa ser todos os dias, e aí você precisa mostrar que quais são as formas, qual que é o tipo de protetor que ela vai conseguir, porque não adianta passar um protetor, por exemplo, para um paciente que tem uma pele muito oleosa, você compra o seu protetor, e aí o protetor também que ela compra é super oleoso, ela não vai usar. Ela não vai usar, porque a pele dela vai ficar cada vez mais oleosa. Então tem que ser uma coisa funcional, né, Rafa? Funcional, também, exato. Perfeito. E aqui, só uma questão, né? A gente está falando da saúde como um fator principal ali dentro da estética. Mas para trabalhar com estética, acho que uma pergunta que tem que ser profissionais específicos. Né? Não pode ser, não, como que é? Então, todo profissional, quando eu falei que eu sou enfermeira, todo profissional da área da estética, ele, antes de ser esteta, ele ele tem uma formação, é um enfermeiro,
biomédico, é um farmacêutico. Tem que ter uma formação voltada para a área da saúde, né? Exatamente. Então, assim, isso é importante. Como quando a gente pensa que a estética precisa ser essa estética voltada para a saúde, sabe? Não só para tratar casos, não só para ser injetor, sabe? Fazer preenchimento, é fazer a educação em saúde, que é conversa, ensina, mostra como que aquilo vai funcionar, por que vai funcionar. Então, existe, sabe, toda uma questão de saúde mesmo dentro da estética, porque todo mundo que está ali, antes de ser esteta, ele é um profissional formado dentro da área da saúde, né? Profissional responsável, que vai ter essa visão panorâmica, sistêmica. Exato. Humana também, né? Humana para que, né? Não, chegou no meu consultório, eu vou operar para somente ganhar dinheiro e etc, etc. Então, assim, importantíssimo, né? Essa informação, Rafa. E que conteúdo rico, né? Mais uma vez aí, se for da sua vontade, curte, comenta, compartilha. Tá muito bom, né? Tá muito gostoso o papo. E Rafa, eu sei que você pode, né? Fala se você pudesse, não. Deixar assim uma mensagem. Eu sempre peço isso, né, para os convidados. Uma mensagem final, assim. Não final. Se você quiser trazer mais alguma coisa, fica à vontade. Mas assim, uma mensagem para que as pessoas que estão nos assistindo, né? Você falou de coisas muito importantes. Protetor solar. Qual seria assim, essa mensagem? Ou qual seriam as mensagens? Fique à vontade. Eu acho que quando a gente fala não só de estética, mas de saúde como um todo, a gente precisa falar sobre prevenção. Para tudo na área da saúde, a prevenção é a chave do negócio, sabe? Então, quando você previne na área, né, colocando para a estética, quando você previne o envelhecimento, você vai aparentar quando você tiver numa idade, porque quando a gente é novo, é muito novo, né? Então a gente tá assim, sempre bem, mas quando você fica um pouquinho mais velho, você vai aparentar ter a idade que você tem. E eu sempre falo também que você gasta menos dinheiro, porque quando você faz essa prevenção, você não precisa tratar alguma coisa porque hoje eu encontro muitos pacientes, né? Eu recebo muitos pacientes que não puderam ter esse cuidado, né? Esse cuidado. Né? E aí hoje você tem que ensinar a prevenção e ainda tratar muitas coisas que já estão num grau muito maior. Então, a mensagem que eu deixo é prevenção, não só na estética, mas na saúde como um todo. Prevenção. E se alguém, Rafa, sensacional, né? Fantástico. Envolve muito a questão do autocuidado, ele tá falando também, né? Autocuidado, e acho que andar é aliado, né? Aliado à saúde mental com a estética, né? Sim, bacana. Exato. É um conjunto, né? Por isso que a gente tá na clínica multidisciplinar, né, Rafa? A gente trabalha no mesmo local, inclusive. Um dos locais, né, que nós atendemos. E se alguém quer, né? Eu quero fazer um atendimento com a Rafaela, responsável, enfermeira, especialista. Como que a pessoa te acha? Então, tem os... Te acha não, né? Te encontra no Instagram pra Vitão não me pegar depois. Eu me faixa preta, 5 graus. Então, pode me encontrar nas redes sociais. Meu Instagram é rafaelamartins.estética. E aí lá tem o link na bio, você pode clicar lá no link que vai conseguir falar com a gente para agendar. Agenda, tranquilo. Isso. Esse contato, quer deixar outro contato? Só esse mesmo, ou o telefone também. 27 DDD 99512 2554. Fantástico. Então, pessoal, vai estar aqui, vai aparecer para vocês podem entrar em contato. Antes de passar para o GC aí, Rafa, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, eu sei que você tem uma vida muito ocupada, trabalha muito e você se dispôs a trazer esse conteúdo tão rico pra gente, tão novo, inclusive pra mim, me surpreendeu muito, né? Pra mim foi sensacional. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela humanidade.
pelo trabalho humanizado e com autocompaixão, né? Então, acho que está faltando muito isso no meio da saúde e em você, acredito que nós encontramos isso e, por favor, quiser consultar, procure a Rafa. Rafa, obrigado mesmo, gratidão por estar aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu espero que você volte sempre aí, pelo menos, né? Com certeza. Uma vez tem no mês, tem muita pauta para falar. Pauta. É, bacana. Tem mesmo. muita pauta. Então, Eu que quero agradecer, obrigada mesmo pelo espaço mais uma vez. Foi ótimo esse papo com vocês. Com certeza eu aprendi muito com vocês aqui também. Muito obrigado. Gessé, deixa aquela frase de efeito aí, brincadeira. Vai fazer até um olhão assim. Se alguém quiser fazer terapia com Gessé, como que te conta? Fala aqui, vai estar o endereço. Então, no Instagram é psi_Gessé Cardoso. E lá tem meus contatos, né? Tem um link direto pro WhatsApp. Só me procurar e agendar uma consulta comigo que vai valer a pena. Muito obrigado, meu amigo, pela presença, pela participação. Muito obrigado a vocês. Diegão Alves, fotografia, vai estar aqui o endereço. Espero que ele coloque. O cara é especialista, olha lá. Pintou o cabelo, o cara tá bonitão. Elisângela tá feliz. Homem viaja o Brasil inteiro aí, só fotos. Cara, se quiser contratar, assina embaixo. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Meu contato vai estar aqui para não prolongar muito o vídeo, mas curte, comenta, compartilha. @alexximenez.psi. Manda mensagem, vai ser muito bem tratado, acompanhado e em conjunto, se precisar também, numa terapia ou num tratamento multidisciplinar. Então, forte abraço para nossa audiência qualificada. Um beijo no teu coração e até a próxima sexta-feira, meio-dia, no Sextou com muita terapia. Um forte abraço. Pô, sensacional, hein? Falou, né?